Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você esteja cansado de viver sempre atento, sempre em alerta, sempre tentando dar conta de tudo, sem nunca sentir que pode realmente descansar por dentro. Talvez exista em você uma sensação silenciosa de que algo está fora do lugar, mesmo quando, aos olhos dos outros, tudo parece normal. A vida anda, os dias passam, as obrigações se cumprem, mas a mente permanece pesada, ocupada, presa a pensamentos que não se resolvem. E o mais perigoso é justamente isso, quando o peso se torna tão constante que você passa a chamá-lo de normalidade. Este vídeo não é sobre motivação rápida, nem sobre promessas vazias de mudança imediata. É sobre enxergar com clareza aquilo que está ocupando a sua mente sem pedir permissão. Ideias que você não escolheu, medos que foram herdados, padrões que se repetem porque nunca foram questionados. O estoicismo entra aqui não para te endurecer, mas para te libertar, ajudando você a separar o que realmente depende de você daquilo que nunca esteve sob seu controle. Hoje, o convite é simples, mas profundo. Pausar por alguns minutos e olhar para dentro com honestidade. Não para se julgar, não para se culpar, mas para reconhecer onde você vem se aprisionando sem perceber. Porque a vida começa a mudar quando você para de carregar o que nunca foi seu. Se algo aqui fizer sentido para você, fique. O que vem a seguir não é confortável, mas pode ser necessário. E às vezes é exatamente desse tipo de confronto silencioso que nasce uma transformação real. Prisões invisíveis. Existe um tipo de cansaço que não aparece nos exames, não melhora com descanso e não some quando tudo aparentemente está em ordem. É um cansaço que acompanha o pensamento, que pesa mesmo nos dias tranquilos, que se manifesta como uma tensão constante, quase imperceptível, mas sempre presente. Muitas pessoas vivem assim durante anos, sem nunca parar para perguntar de onde isso vem. E o mais perigoso é que, com o tempo, esse estado deixa de ser estranho e passa a ser chamado de normal. Essas prisões começam de forma silenciosa. Elas não surgem como crises evidentes ou colapsos emocionais. Elas se instalam devagar, disfarçadas de bom senso, responsabilidade e maturidade. Você aprende a se conter, a se adaptar, a não exagerar, a não incomodar. Aprende a pensar antes de sentir, a calcular antes de agir, a engolir desconfortos em nome da estabilidade. Nada disso parece errado isoladamente. Pelo contrário, muitas vezes é elogiado. Mas quando essa lógica passa a governar toda a sua vida interior, algo essencial começa a se perder. Você segue funcionando, mas sempre com o freio puxado, sempre atento ao que pode dar errado, sempre revisando mentalmente decisões passadas ou antecipando problemas futuros. A mente entra em um modo de vigilância permanente, como se relaxar fosse perigoso. E viver assim cobra um preço alto. Não um preço imediato, mas um desgaste contínuo, silencioso, que vai drenando a sua energia vital aos poucos. Talvez você tenha aprendido desde cedo que precisava se ajustar para ser aceito, que precisava controlar emoções para não ser visto como fraco, que precisava corresponder a expectativas para não decepcionar. Essas mensagens, repetidas ao longo do tempo, não ficam apenas na memória. Elas se transformam em estruturas mentais, e essas estruturas passam a operar automaticamente sem que você perceba. Você já não se pergunta se algo faz sentido, apenas repete, apenas sustenta, apenas carrega. O perigo dessas prisões é que elas moldam a identidade. Em algum momento você começa a acreditar que é assim mesmo, que sempre foi ansioso, que sempre foi rígido, que sempre teve dificuldade de relaxar, de confiar, de se soltar. Você chama de personalidade aquilo que, na verdade, é um conjunto de defesas aprendidas.
E quando a defesa vira identidade, libertar-se parece perder quem você é. Por isso tanta resistência, por isso tanto medo de olhar mais fundo. Existe também uma armadilha sutil aqui. Essas prisões dão a sensação de controle. Fazem você acreditar que, se continuar vigilante, se continuar se antecipando, se continuar pensando em tudo, conseguirá evitar sofrimento. Mas a realidade é outra. Quanto mais você tenta controlar tudo internamente, mais a mente se sobrecarrega. E quanto mais sobrecarregada ela fica, menos clareza você tem para agir com sabedoria quando algo realmente acontece. Esse aprisionamento não aparece só nos pensamentos. Ele aparece no corpo, na dificuldade de relaxar os ombros, na respiração curta, na sensação de estar sempre atrasado, mesmo sem motivo. Aparece na irritação fácil, no cansaço ao acordar, na dificuldade de sentir prazer genuíno, não porque a vida esteja vazia, mas porque você está sempre ocupado demais, se contendo por dentro. O estoicismo começa com um gesto simples e ao mesmo tempo radical: separar o que está sob seu domínio daquilo que nunca esteve. Mas antes mesmo dessa distinção prática, existe um passo mais profundo. Reconhecer o quanto da sua energia está sendo gasta, sustentando tensões internas desnecessárias. O quanto você está carregando ideias, medos e preocupações que não produzem ação, apenas ocupação mental. Talvez você esteja tentando melhorar sua vida adicionando coisas, mais disciplina, mais esforço, mais controle, mais cobrança. Mas e se o problema não for falta? E se for excesso? Excesso de pensamentos repetitivos, excesso de responsabilidade imaginária, excesso de exigências internas que ninguém nunca pediu que você mantivesse. Libertar-se, nesse caso, não é construir algo novo, é remover o que está sobrando. Mas remover assusta, porque essas prisões oferecem uma falsa segurança. Elas delimitam o território, dizem até onde você pode ir. Quando essas paredes começam a ser questionadas, surge o medo do espaço aberto, da incerteza, da responsabilidade real de escolher. É mais confortável permanecer preso ao conhecido do que enfrentar o desconforto da liberdade. Por isso, tantas pessoas permanecem em estados mentais que as fazem sofrer, mesmo tendo consciência disso. É mais fácil chamar de destino aquilo que é hábito. É mais fácil chamar de personalidade aquilo que é condicionamento. É mais fácil chamar de vida aquilo que, no fundo, é apenas repetição. Mas esse caminho cobra um preço que aumenta com o tempo. Um preço pago em ansiedade crônica, em sensação de vazio, em dificuldade de estar presente, em relações vividas pela metade, em dias que passam rápidos demais sem deixar marca. Aqui acontece um ponto de ruptura silencioso, um momento de lucidez, um instante em que você para e se pergunta com honestidade: o que está ocupando minha mente todos os dias? Quais pensamentos retornam sem descanso? Quais preocupações nunca se resolvem? Quais medos influenciam minhas decisões sem que eu perceba? Não para se julgar, não para se culpar, mas para enxergar. Porque aquilo que você consegue enxergar começa a perder poder sobre você. Essas prisões dependem do escuro. Elas se enfraquecem quando são trazidas à consciência. E esse processo não exige força bruta, exige atenção, exige presença, exige coragem para observar a própria mente sem distrações, sem anestesia, sem fuga. Hoje, não tente mudar nada ainda. Não tente consertar, corrigir ou resolver. Apenas observe. Observe onde você se controla demais, onde se adapta além do necessário, onde se cala por medo, onde se preocupa com o que não depende de você, onde vive em função de expectativas que talvez nem existam mais. Essa observação, feita com honestidade, já é um ato profundo de libertação. Se essa parte do vídeo falou com você,
Marque esse momento conscientemente. Escreva nos comentários: hoje eu começo a enxergar minhas prisões invisíveis. Não como frase bonita, mas como compromisso interno. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e se inscreva no canal para continuar essa jornada. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse processo de clareza, até que você consiga não apenas enxergar, mas começar a soltar aquilo que nunca deveria ter ficado. A ilusão do controle. Existe uma crença silenciosa que governa grande parte da vida moderna. A ideia de que, se você pensar o suficiente, planejar o bastante e se antecipar a todos os cenários possíveis, conseguirá evitar a dor. Essa crença raramente é dita em voz alta, mas ela orienta decisões, comportamentos e estados emocionais inteiros. Ela faz você revisar conversas que ainda não aconteceram, prever reações que não dependem de você e carregar uma responsabilidade que nunca foi realmente sua. E quanto mais você tenta controlar, mais tenso se torna, porque o controle total nunca vem. A mente humana tem dificuldade em aceitar limites. Ela prefere acreditar que tudo pode ser administrado com esforço suficiente, que maturidade é dar conta de tudo, que ser forte é não deixar nada escapar. E assim, pouco a pouco, você começa a viver como se o mundo fosse uma máquina instável e você fosse o único responsável por mantê-la funcionando. O problema é que essa postura não gera segurança, ela gera ansiedade. Porque o mundo não responde aos seus cálculos, as pessoas não seguem seus roteiros, a vida não respeita seus planos. Talvez você conheça bem essa sensação, aquela necessidade constante de antecipar problemas, de imaginar o pior cenário, de se preparar para perdas antes mesmo de elas acontecerem. Você chama isso de prudência, mas muitas vezes é apenas medo sofisticado. Um medo que se disfarça de responsabilidade para continuar operando sem ser questionado. E quanto mais você se entrega a esse padrão, mais distante fica da única coisa que realmente poderia te dar estabilidade: a presença no que está sob seu domínio agora. A ilusão do controle cria um estado interno de rigidez. Você passa a medir palavras, emoções, decisões. Vive tentando ajustar tudo ao redor para não se frustrar. Mas a frustração cresce justamente porque você tenta evitar. O esforço constante para controlar o incontrolável esgota a mente. E uma mente exausta não vê com clareza. Ela reage, ela se defende, ela entra em ciclos repetitivos de preocupação que não produzem solução, apenas desgaste. Esse padrão aparece de muitas formas. No perfeccionismo que nunca se satisfaz, na dificuldade de delegar, na necessidade de agradar para evitar conflitos, na ansiedade que surge quando algo foge minimamente do planejado, no medo excessivo de errar, falhar ou perder. Tudo isso tem a mesma raiz, a recusa em aceitar que existem coisas que simplesmente não dependem de você, por mais esforço que faça. O estoicismo confronta essa ilusão de forma direta e, para muitos, desconfortável. Ele afirma que a tentativa de controlar tudo não é sinal de força, mas de confusão. Confusão entre o que está sob seu poder e o que pertence ao curso natural da vida. Quando você mistura essas duas coisas, sofre, sempre, porque passa a exigir de si algo impossível. E exigir o impossível gera culpa, ansiedade e sensação constante de insuficiência. Existe uma diferença profunda entre agir com excelência e tentar controlar resultados. Você pode controlar seu esforço, mas não o desfecho. Pode controlar sua postura, mas não a reação do outro. Pode escolher suas palavras, mas não como elas serão interpretadas. Quando essa distinção não é clara, a mente se sobrecarrega tentando garantir o que nunca esteve em suas mãos. E cada fracasso inevitável reforça a sensação de impotência. A ilusão do controle também corrói a relação com o tempo.
Você raramente está onde está. Está sempre no depois, no e se, no talvez, no preciso garantir que. E assim, a vida real, que acontece agora, vai passando enquanto você tenta administrar cenários imaginários. O corpo está presente, mas a mente está sempre correndo à frente, tentando impedir dores futuras que talvez nunca cheguem. Há um preço emocional alto nisso. Ansiedade crônica, tensão constante, dificuldade de relaxar, sensação de que nunca é suficiente. E, paradoxalmente, quanto mais você tenta controlar, menos controle sente ter. Porque a vida responde com imprevistos, perdas, mudanças inesperadas. E cada evento fora do script parece uma ameaça direta à sua estabilidade interna. O estoicismo propõe uma ruptura radical com esse padrão, não no sentido de se tornar passivo ou indiferente, mas no sentido de se tornar lúcido. Ele convida você a perguntar repetidamente: isso depende de mim ou não? Se depende, haja com clareza, intenção e coragem. Se não depende, solte. Soltar não é desistir, é respeitar os limites da realidade. É parar de desperdiçar energia lutando contra o inevitável. Essa mudança não acontece de forma automática. A mente resiste, ela protesta, ela tenta negociar, porque abandonar a ilusão do controle parece, num primeiro momento, abrir mão da segurança. Mas o que você descobre com o tempo é o oposto. A verdadeira segurança não vem de tentar controlar tudo. Ela vem de saber que você consegue lidar com o que vier sem precisar antecipar, forçar ou manipular. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, algo dentro de você relaxa. A respiração aprofunda, a mente desacelera. As decisões se tornam mais simples, não porque a vida ficou fácil, mas porque você parou de adicionar sofrimento extra a tudo o que acontece. Você passa a responder em vez de reagir, a agir em vez de se defender o tempo todo. Isso não significa que você deixará de planejar ou se preparar. Significa apenas que você não colocará sua paz como refém dos resultados. Você faz o que está ao seu alcance e aceita com serenidade aquilo que não está. Essa postura transforma a relação com o erro, com a perda e com a incerteza. Em vez de colapsar, você se adapta. Em vez de se culpar, aprende. Em vez de se endurecer, amadurece. Talvez agora você consiga reconhecer quantas vezes travou por excesso de expectativa, quantos planos abandonou por medo de não controlar o resultado, quantas relações se desgastaram porque você tentou controlar sentimentos, reações ou escolhas que não eram suas. A ilusão do controle é cara. Ela promete proteção, mas entrega esgotamento. Hoje, faça um exercício simples e honesto. Observe suas preocupações atuais. Pergunte-se, uma por uma, isso depende de mim ou estou tentando manipular o incontrolável? Onde estou agindo por responsabilidade e onde estou reagindo por medo? Se eu aceitar o pior cenário possível, o que ainda posso fazer com dignidade? Essas perguntas não resolvem tudo, mas trazem você de volta ao real. Se essa reflexão encontrou eco em algo que você vive, escreva nos comentários: hoje eu solto o que não está sob meu controle. Não como afirmação vazia, mas como decisão interna. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e se inscreva no canal. A libertação não acontece de uma vez, mas começa sempre no mesmo ponto, quando você para de lutar contra a realidade e começa a agir com lucidez dentro dela. A necessidade de aprovação. Algumas prisões não fazem barulho algum. Elas não provocam crises visíveis, não geram conflitos diretos e quase nunca são percebidas como um problema real. Pelo contrário, muitas vezes são elogiadas. A necessidade de aprovação é uma dessas prisões silenciosas. Ela se disfarça de educação, empatia, inteligência emocional, mas por dentro cria um estado constante de vigilância.
Você vive atento ao olhar do outro, à reação do outro, à validação do outro, mesmo quando ninguém está olhando. Talvez você nunca tenha parado para nomear isso dessa forma. Talvez apenas sinta um desconforto leve antes de falar o que pensa, uma hesitação antes de tomar decisões importantes, um cuidado excessivo para não desagradar. Você mede palavras, ajusta atitudes, filtra opiniões. Não porque isso seja sempre necessário, mas porque existe dentro de você um medo antigo de rejeição, um medo que raramente é consciente, mas que orienta boa parte das suas escolhas. A necessidade de aprovação cria a sensação de que você está sempre sendo avaliado, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. Como se houvesse um público invisível sentado dentro da sua mente, pronto para julgar cada movimento seu. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, você nem sabe exatamente quem compõe esse público. Pode ser a família, a sociedade, colegas, antigos críticos, expectativas que já nem existem mais. Mas o efeito é o mesmo. Você passa a viver se moldando. Esse padrão começa cedo. Em algum momento da vida, você aprende que agradar traz segurança, que ser aceito garante pertencimento, que discordar pode custar amor, espaço ou reconhecimento. E isso faz sentido em um estágio inicial da vida. O problema surge quando esse mecanismo continua ativo na vida adulta, governando decisões que deveriam nascer da sua própria consciência. Você passa a viver para ser aceito, não para ser verdadeiro. O custo disso é alto. Toda vez que você age buscando aprovação, envia uma mensagem silenciosa para si mesmo. Quem eu sou, do jeito que sou, não é suficiente. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, vai corroendo a autoimagem. Você pode até conquistar reconhecimento externo, mas internamente se sente vazio, deslocado, desconectado. Porque tudo o que constrói vem de fora para dentro, não do seu centro. A necessidade de aprovação também cria uma fragmentação interna. Você se torna muitas versões de si mesmo, uma para cada ambiente, uma para cada grupo, uma para cada expectativa. E manter essas versões exige energia constante. Você se cansa não porque faz demais, mas porque se divide demais, porque raramente pode simplesmente ser. Sempre precisa representar, ajustar, performar. Existe uma ironia cruel nesse processo. Quanto mais você tenta agradar, mais se distancia da própria essência. Você se adapta tanto que, em algum ponto, deixa de saber o que realmente gosta, acredita ou deseja. Se alguém perguntar o que te move, você hesita, porque sua bússola interna foi terceirizada por muito tempo. Ela passou a apontar para o desejo alheio, não para a sua verdade. O estoicismo encara essa dinâmica de forma direta. Ele não diz para você ignorar os outros ou viver em isolamento. Ele diz para você parar de viver em função deles. Existe uma diferença profunda entre consideração e submissão, entre empatia e autoanulação. Quando você cruza essa linha, perde algo essencial: a coerência interna, e sem coerência não há paz. Por trás da necessidade de aprovação mora um medo muito antigo, o medo da exclusão. Evolutivamente, isso fazia sentido. Ser rejeitado pelo grupo significava perigo real. Mas hoje, esse mecanismo se tornou desajustado. Você não corre mais risco de sobrevivência por discordar, por ser diferente, por dizer não. Ainda assim, o corpo reage como se estivesse em ameaça, ansiedade, tensão, culpa. Tudo isso é o preço de viver, tentando ser aceito o tempo todo. Abandonar a busca por aprovação não é fácil. No início, parece solidão, parece perda de espaço, parece que você está ficando invisível ou irrelevante. Mas com o tempo, algo se reorganiza. Você percebe que não perdeu quem importava, apenas deixou de sustentar relações baseadas em performance.
E isso abre espaço para vínculos mais reais, mais honestos, mais leves. Quando você começa a se perguntar menos o que vão pensar e mais o que eu penso sobre isso, algo muda profundamente. Suas decisões ganham firmeza. Sua presença ganha densidade. Você entra em ambientes sem precisar se ajustar o tempo todo. Não porque se tornou arrogante, mas porque se tornou inteiro. E pessoas inteiras não precisam de aprovação constante para existir. Isso não significa que ninguém vai se incomodar. Algumas pessoas se acostumaram com a sua versão submissa, disponível, silenciosa. Quando você muda, elas sentem desconforto. Podem dizer que você está diferente, frio, distante. Mas muitas vezes o que mudou foi apenas a sua clareza. Você não se afastou delas, apenas se aproximou de si. Existe uma liberdade enorme em perceber que nem todos vão gostar de você. E isso não é um problema, é maturidade. Quando você aceita isso, para de negociar sua verdade em troca de aceitação. Passa a escolher ambientes, relações e caminhos que fazem sentido para quem você é, não para quem esperam que você seja. Hoje, observe onde você ainda age para ser aprovado. Onde diz sim querendo dizer não. Onde se cala para evitar julgamento. Onde molda sua opinião para caber. Não com culpa, mas com honestidade. Porque perceber isso já é um passo de libertação. E toda libertação começa quando você deixa de se trair em silêncio. A comparação silenciosa. Existe uma forma de sofrimento que quase ninguém admite, porque ela parece pequena demais para ser levada a sério, mas poderosa demais para ser ignorada. Ela não explode em crises, não provoca discussões, não chama a atenção. Ela apenas se infiltra. A comparação silenciosa funciona assim. Você está vivendo seu dia, aparentemente em paz, quando de repente algo muda por dentro. Um desconforto sutil, uma sensação de estar atrasado, de não estar onde deveria, de estar ficando para trás, mesmo sem saber exatamente em relação a quem. Você vê uma conquista alheia, uma história, um resultado, uma versão editada da vida de alguém, e sem perceber, sua mente começa a medir. Mede seu ritmo, suas escolhas, sua trajetória. E quase sempre o resultado dessa medição é injusto, porque você compara o seu bastidor com o palco do outro, suas dúvidas com a certeza que ele escolheu mostrar, seu processo com o recorte final de alguém que você nem conhece de verdade. A comparação não se apresenta como inveja na maioria das vezes. Ela se disfarça de inspiração. Você diz a si mesmo que está apenas observando, aprendendo, se motivando, mas por dentro algo se contrai. A inspiração verdadeira expande, a comparação diminui. E quando ela se torna um hábito, começa a corroer a relação que você tem consigo mesmo. Esse padrão é reforçado diariamente, pelas redes, pelas conversas, pela cultura do desempenho constante. Sempre há alguém mais rápido, mais produtivo, mais resolvido, mais bem-sucedido. E a mente, sem perceber, transforma isso em uma régua universal. Como se houvesse um cronograma invisível que todos deveriam seguir. Como se existisse um tempo certo para tudo e você estivesse falhando por não acompanhá-lo. O problema é que essa régua nunca foi feita para medir você. Ela foi construída a partir de expectativas externas, padrões genéricos, narrativas que ignoram contexto, história, limites e singularidade. Quando você se compara, não está apenas se cobrando, está negando a sua própria trajetória. Está dizendo, mesmo que em silêncio, que preferia ser outro. E nada corrói mais a força interna do que esse pensamento repetido, porque ele gera urgência artificial, pressa sem direção. Você começa a fazer coisas não porque fazem sentido, mas porque parece que deveria. Começa a correr sem saber para onde, e quanto mais corre, mais distante fica de si. A comparação acelera o corpo, mas confunde a mente.
Os estoicos não mediam a vida pelo progresso alheio. Eles se orientavam por coerência interna, não perguntavam quem estava na frente, mas se estavam alinhados com seus próprios princípios. Porque o verdadeiro atraso não é ir devagar, é ir na direção errada. E a comparação empurra exatamente para isso. Movimento sem sentido, esforço sem clareza, desgaste sem propósito. Existe também um efeito emocional profundo aqui. A comparação rouba a capacidade de reconhecer o que já foi construído. Você deixa de ver seu próprio avanço porque está sempre olhando para fora. O que já conquistou parece pouco. O que ainda não chegou parece urgência. E assim, nada satisfaz, nada basta, nada acalma. Esse estado cria uma insatisfação constante, que não tem origem na realidade, mas na narrativa que você alimenta. Você passa a acreditar que está atrasado, que perdeu tempo, que deveria estar em outro lugar da vida. E essa crença, quando não questionada, molda decisões, gera ansiedade e paralisa iniciativas. Porque agir sob comparação nunca produz clareza, produz apenas reação. Perceba como isso afeta sua presença. Mesmo em momentos bons, algo falta. Mesmo em conquistas reais, algo incomoda. Porque a mente está sempre comparando, sempre medindo, sempre julgando. E uma mente que julga o tempo todo não consegue descansar. Ela vive em estado de insuficiência crônica. A libertação começa quando você reconhece que não existe linha de chegada universal. Não existe cronograma definitivo. Não existe ritmo correto para todos. Cada vida tem sua própria cadência. Cada processo tem seu próprio tempo. E tentar forçar esse tempo em nome de padrões externos é uma forma refinada de violência interna. Observe quando sua mente entra nesse jogo. Observe quais gatilhos despertam a comparação. Certas pessoas, certos conteúdos, certos ambientes. Traga isso à consciência, não para se isolar do mundo, mas para recuperar o eixo. Porque enquanto a comparação operar no automático, ela continuará decidindo por você. Quando você para de se medir pelo progresso dos outros, algo se reorganiza. A ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você começa a perceber que sua vida já está em movimento. Talvez não no ritmo que o mundo exige, mas no ritmo que faz sentido para quem você é. E isso muda tudo. Medo de desagradar. Existe um medo que raramente é reconhecido como medo, porque ele se apresenta como cuidado, como consideração, como vontade de manter a harmonia. O medo de desagradar não grita, não impõe, não ameaça, ele sussurra. Ele se infiltra nas decisões pequenas, nas concessões diárias, nos silêncios estratégicos que você escolhe para evitar conflito. E quando você percebe, grande parte da sua vida já está sendo vivida a partir do que o outro espera, não do que você realmente sente ou acredita. Você acorda com intenções claras, mas ao longo do dia vai ajustando tudo. Ajusta o tom, ajusta a opinião, ajusta o limite. Não porque isso seja sempre necessário, mas porque existe uma tensão interna que diz que contrariar pode custar algo. Pode custar aceitação, pode custar afeto, pode custar pertencimento. E assim, pouco a pouco, você aprende a existir de forma diluída, calculada, domesticada. O medo de desagradar quase sempre nasce cedo. Em algum momento, você percebeu que agradar era mais seguro do que discordar, que ceder era mais confortável do que sustentar um limite, que se moldar era uma forma eficiente de evitar rejeição. Isso funciona por um tempo. Você se torna alguém fácil de conviver, alguém confiável, alguém que resolve. Mas esse papel tem um custo interno alto. Porque toda vez que você engole uma verdade para manter a paz externa, cria um conflito interno silencioso, e conflitos internos não desaparecem sozinhos. Eles se acumulam.
se transformam em cansaço, em irritação contida, em ressentimento mal resolvido. Você começa a sentir que faz muito pelos outros, mas se sente pouco visto, que cede demais, mas recebe pouco, que está sempre disponível, mas raramente presente para si. E esse desequilíbrio não surge do nada. Ele nasce da repetição constante de escolhas feitas por medo, não por convicção. O medo de desagradar também distorce a noção de bondade. Você passa a acreditar que ser bom é dizer sim, que ser maduro é suportar, que ser empático é se anular. Mas isso não é bondade, é esquecimento de si. E nenhuma relação construída sobre autoabandono se sustenta de forma saudável, porque cedo ou tarde o corpo cobra, a mente cobra, a vida cobra. Existe uma diferença profunda entre ceder por sabedoria e ceder por medo, entre ser flexível e ser manipulável. O primeiro é força consciente, o segundo é fragilidade disfarçada. Quando você cede por medo de desagradar, não está escolhendo, está reagindo. E viver reagindo aos desejos alheios te coloca sempre em desvantagem interna, porque sua bússola deixa de apontar para dentro. O estoicismo confronta essa dinâmica com clareza. Ele não romantiza a harmonia externa quando ela exige submissão interna. Ele valoriza a coerência, não o aplauso, porque não existe paz real se ela exige que você se violente todos os dias para mantê-la. Não existe amor saudável se ele exige que você desapareça para que o outro fique confortável. É importante entender algo aqui. Você vai desagradar alguém em algum momento. Não importa o quanto se esforce, o quanto seja cuidadoso, o quanto tente equilibrar tudo. Sempre haverá alguém incomodado com seus limites, suas escolhas, suas mudanças. E isso não é uma falha sua, é apenas a consequência natural de deixar de viver em função das expectativas alheias. Quando você começa a dizer não onde antes dizia sim, algo muda. Algumas pessoas estranham, outras se afastam, algumas questionam. Isso dói, especialmente se você construiu sua identidade em ser o compreensivo, o disponível, o que nunca cria problemas. Mas o desconforto inicial de sustentar um limite é muito menor do que o desgaste prolongado de se anular constantemente. O medo de desagradar também rouba clareza. Você passa tanto tempo calculando reações que perde contato com a própria verdade. Antes de sentir, você pensa no impacto. Antes de falar, você mede o efeito. Antes de escolher, você imagina a reação. E assim, sua vida vai sendo guiada por antecipações, não por presença. Você deixa de viver para administrar percepções. Existe uma dignidade silenciosa em sustentar sua verdade com respeito, mas sem pedir permissão. Não se trata de ser ríspido, agressivo ou insensível. Trata-se de ser claro, de não negociar o que é essencial para manter uma imagem confortável, de entender que agradar a todos não é sinal de maturidade, é sinal de medo não resolvido. Quando você abandona o medo de desagradar, sua energia muda. Você entra em ambientes sem a necessidade constante de se ajustar. Suas decisões ganham firmeza, sua palavra ganha peso, e mesmo que isso te afaste de algumas pessoas, te aproxima de algo muito mais importante, de si mesmo. Relações que sobrevivem à sua verdade são relações reais. As outras eram apenas acordos baseados em performance. Observe agora com honestidade onde o medo de desagradar ainda guia suas escolhas. Onde você se cala para evitar desconforto. Onde aceita o que não quer para manter a paz. Onde se molda para caber, não com culpa, mas com lucidez. Porque perceber isso já começa a enfraquecer o padrão. Culpa pelo passado. Existe um peso que não se vê, mas que acompanha cada passo de quem o carrega. Ele não faz barulho, não chama a atenção, mas interfere silenciosamente na forma como você pensa, decide e vive. Esse peso é a culpa pelo passado.
Não a culpa saudável, que reconhece um erro e aprende com ele, mas a culpa que se transforma em prisão. Aquela que faz você revisitar mentalmente acontecimentos que já terminaram, como se revivê-los fosse uma forma de corrigir o que não pode mais ser mudado. A mente tem um hábito cruel quando dominada pela culpa. Ela reencena cenas antigas, revisa palavras ditas, escolhas feitas, oportunidades perdidas. Volta sempre aos mesmos pontos, como se insistir fosse sinal de responsabilidade. Mas nada muda, o passado permanece imóvel. E quanto mais você retorna a ele, mais distante fica do único lugar onde algo pode ser transformado, o presente. Essa culpa costuma se disfarçar de consciência moral. Você acredita que se punir é uma forma de justiça, que sofrer agora compensa o erro de antes, que carregar vergonha é sinal de caráter. Mas isso é uma armadilha. Sofrer repetidamente por algo que já aconteceu não repara nada, apenas prolonga a dor. E com o tempo, essa dor começa a moldar sua identidade. Você passa a se definir pelo que fez de errado, pelo que não fez quando deveria, pelo que perdeu, pelo que estragou. Mesmo que externamente tenha seguido em frente, internamente continua preso a uma versão antiga de si mesmo, uma versão que já não existe mais, mas que você insiste em carregar como se fosse a única possível. A culpa pelo passado também contamina o presente. Você ama com culpa, trabalha com culpa, descansa com culpa, sempre com a sensação de que não merece coisas boas, de que precisa compensar algo, de que não pode errar de novo. Isso gera rigidez, medo de tentar, dificuldade de se permitir recomeços, porque cada novo passo parece arriscado demais para quem ainda se sente condenado por erros antigos. Existe um tipo específico de estagnação que nasce daí. Você não avança porque, no fundo, acredita que não tem direito, que falhou demais, que perdeu tempo demais, que não é mais digno de certas possibilidades. E essa crença, mesmo silenciosa, dirige escolhas. Faz você aceitar menos do que merece. Faz você se sabotar quando algo começa a dar certo. Faz você permanecer pequeno para não correr o risco de errar de novo. O estoicismo trata a culpa de forma direta e sem romantização. Ele reconhece o valor do autoexame, mas rejeita o apego ao arrependimento. Para os estoicos, o passado é matéria para aprendizado, não para habitação. Ele serve como espelho, não como moradia. Quando você transforma o passado em casa, perde a capacidade de agir no presente com clareza. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e remorso. A responsabilidade olha para o erro, aprende e segue. O remorso se fixa, se repete, se alimenta da dor. Um te move, o outro te paralisa. E quanto mais tempo você passa se punindo, menos energia sobra para se tornar alguém melhor. Isso não é humildade, é estagnação disfarçada de consciência. A mente dominada pela culpa também cria uma narrativa perigosa. Você começa a dizer, mesmo que em silêncio, eu sou alguém que falhou, eu sou alguém que estragou tudo, eu sou alguém que não aproveitou as chances. Essas frases, repetidas vezes suficientes, deixam de ser pensamentos e se tornam identidade. E quando a identidade é construída em cima da culpa, toda tentativa de mudança parece falsa ou injustificada. Mas há uma verdade difícil de aceitar. Continuar se ferindo não conserta nada, não torna o passado melhor, não repara danos, não devolve tempo. O sofrimento atual não é uma moeda válida para pagar erros antigos. Ele apenas cria novos danos. E reconhecer isso exige coragem, porque implica abrir mão de uma forma conhecida de se definir. Liberar-se da culpa não é esquecer o que aconteceu, não é negar consequências. É fechar a porta depois de aprender a lição. É dizer a si mesmo, eu vi, eu entendi, agora sigo. E seguir aqui
não significa fingir que nada aconteceu. Significa transformar, agir diferente, não repetir, não transferir dor, não se reduzir a um capítulo da própria história. Você não é o pior momento da sua vida, não é a decisão mais impensada que tomou, não é a omissão que carrega vergonha. Você é a soma das escolhas que ainda pode fazer, e isso só se torna real quando você para de se definir pelo passado e começa a se responsabilizar pelo agora. Talvez exista algo que você nunca se permitiu perdoar em si mesmo, algo que ainda pesa quando você fica em silêncio. Algo que ainda surge em forma de autocrítica dura. Observe isso, não com indulgência vazia, mas com honestidade. Pergunte-se, de que serve continuar me punindo por isso? O que exatamente estou tentando pagar? E para quem? O estoicismo propõe um caminho mais difícil, porém mais libertador. O caminho da ação presente. Você honra o aprendizado não sofrendo mais, mas vivendo melhor. Você repara não se culpando, mas se tornando alguém mais íntegro, mais consciente, mais atento. A verdadeira reparação não acontece na mente que se castiga, mas na vida que se transforma. Hoje, observe onde a culpa ainda governa suas decisões, onde ela te impede de avançar, onde te faz hesitar, se esconder, se sabotar. Não para se acusar, mas para assumir algo fundamental. Você não pode mudar o que foi, mas pode decidir o que faz a partir daqui. E isso é poder real. A história que você conta sobre si. Existe algo que acompanha você todos os dias, em silêncio, moldando decisões, limitando escolhas e determinando até onde você acredita que pode ir. Não é o passado em si, nem as circunstâncias externas, nem as pessoas ao seu redor. É a história que você conta sobre quem você é. Essa narrativa interna, construída ao longo dos anos, passa despercebida porque parece óbvia demais. Você não a questiona, você a assume. E quanto mais tempo ela é repetida, mais ela deixa de ser apenas uma interpretação para se tornar identidade. Talvez você se veja como alguém que sempre erra, ou como alguém que nunca termina o que começa. Talvez acredite que não tem sorte, que não nasceu para certas coisas, que não leva jeito, que não é disciplinado, que não é bom o bastante. Essas frases raramente são ditas em voz alta, mas vivem nos bastidores da mente. Elas surgem antes de uma decisão importante, antes de uma tentativa, antes de um risco, e quase sempre funcionam como um freio invisível, impedindo você de avançar. O mais cruel dessa história interna é que ela raramente é totalmente verdadeira. Ela é uma colagem de experiências isoladas, interpretações emocionais, críticas recebidas, fracassos pontuais e conclusões precipitadas. Mas a mente gosta de coerência, não de verdade. Então ela constrói uma narrativa linear para explicar tudo. E essa narrativa passa a filtrar o mundo. Você enxerga oportunidades como ameaças, desafios como provas de incapacidade, mudanças como riscos desnecessários. Quando essa história se cristaliza, você começa a viver de acordo com ela. Age como quem acredita que vai falhar. Evita como quem acredita que não merece. Desiste como quem acredita que não adianta. E cada nova decisão tomada a partir dessa narrativa reforça ainda mais a história. Cria-se um ciclo fechado. A crença gera comportamento. O comportamento confirma a crença. E assim, sem perceber, você passa anos vivendo dentro de um roteiro que nunca foi revisado. Existe um apego estranho à própria dor aqui, porque por mais limitante que essa história seja, ela oferece algo em troca. Ela oferece explicação, ela oferece desculpa, ela oferece proteção. Dizer "eu sou assim" poupa você do risco de tentar algo novo e falhar. Dizer "isso não é para mim" evita a frustração de se expor. Dizer "não adianta" protege do esforço. A história te limita, mas também te esconde.
O estoicismo confronta esse mecanismo de forma direta. Ele não aceita a ideia de que você seja definido pelo que aconteceu com você, nem pelo que disseram sobre você, nem pelo que você fez em um momento específico da vida. Para os estoicos, o caráter é construído no presente, pela ação consciente, não pelo rótulo carregado do passado. Você não é o que te aconteceu. Você é o que faz agora com aquilo que te aconteceu. Mas romper com a história antiga é desconfortável, porque ela se tornou familiar. Mesmo sendo dolorosa, ela oferece identidade. Abandoná-la é entrar em um território desconhecido, onde você ainda não sabe exatamente quem é, e a mente teme o vazio mais do que a dor conhecida. Por isso tanta resistência, por isso tantas tentativas de justificar a própria estagnação com narrativas antigas. A linguagem que você usa consigo mesmo tem um poder enorme nesse processo. Dizer "eu sou ansioso" não é o mesmo que dizer "estou aprendendo a lidar com a ansiedade". Dizer "eu sempre estrago tudo" não é o mesmo que dizer "estou aprendendo com meus erros". Pequenas mudanças de linguagem não resolvem tudo, mas abrem brechas. Elas enfraquecem a rigidez da narrativa antiga e criam espaço para experiências novas. Mas a verdadeira mudança não acontece apenas no discurso interno. Ela acontece na ação. A mente não muda só ouvindo ideias. Ela muda quando você age diferente do que acredita sobre si mesmo. Quando sustenta um limite que achava impossível. Quando termina algo que sempre abandonava. Quando fala uma verdade que sempre evitou. Cada uma dessas ações cria uma rachadura na história antiga. E com o tempo, a história começa a ruir. Existe algo profundamente libertador em perceber que você não precisa ser coerente com a sua dor passada. Que evoluir não é se contradizer, é se libertar. Que mudar não é trair quem você foi, é honrar quem você pode se tornar. A consistência verdadeira não está em repetir o mesmo roteiro, mas em agir de acordo com valores mais claros, mesmo que isso contrarie a imagem antiga que você tinha de si. Viver preso a uma narrativa limitante é uma forma sofisticada de prisão. Ela não exige correntes externas, basta que você continue acreditando nela. E enquanto essa história for aceita como verdade absoluta, ela continuará decidindo por você. Por isso, questioná-la é um ato de coragem, um ato de responsabilidade, um gesto de maturidade real. Observe agora como você se descreve internamente. Quais rótulos usa? Quais frases se repete? Quais histórias conta quando algo não dá certo? Não para se acusar, mas para enxergar, porque aquilo que você consegue enxergar pode ser transformado. E aquilo que você continua repetindo sem perceber, continuará moldando sua vida. A espera pela motivação. Existe um engano silencioso que paralisa mais vidas do que o medo explícito. A ideia de que você só deve agir quando estiver se sentindo pronto, quando a vontade vier, quando a motivação aparecer. Esse pensamento parece inofensivo, até responsável, mas na prática ele cria uma espera infinita. Dias passam, meses passam, anos passam, e a vida fica suspensa num estado de preparação eterna que nunca se concretiza. A mente gosta dessa lógica, porque ela oferece alívio imediato. Enquanto você espera a motivação perfeita, não precisa se expor, não precisa falhar, não precisa enfrentar o desconforto inicial de começar algo que ainda não domina. A espera vira uma desculpa sofisticada para a inação. E quanto mais tempo você passa esperando sentir, menos age. E quanto menos age, menos sente. O ciclo se fecha. Talvez você conheça bem esse padrão. Projetos adiados porque agora não é o momento. Conversas importantes empurradas para depois porque não estou no clima. Hábitos essenciais postergados porque a rotina está pesada.
E enquanto isso, o tempo segue indiferente às suas intenções. A vida não espera você se sentir pronto. Ela continua acontecendo, com ou sem sua participação ativa. A crença na motivação como ponto de partida inverte a ordem natural das coisas. Na realidade, quase nunca é o sentimento que gera a ação. É a ação que cria o sentimento. A clareza surge no movimento. A confiança nasce da repetição. A motivação aparece depois que você começa, não antes, mas a mente, buscando conforto, insiste em colocar a emoção como pré-requisito, porque agir sem vontade exige responsabilidade. O estoicismo não tem paciência para esse tipo de auto-engano. Ele parte de um princípio simples e direto. Você age porque é correto agir, não porque está com vontade. A disciplina, nesse contexto, não é rigidez, é lucidez. É entender que estados emocionais são instáveis demais para governar decisões importantes. Se você espera sentir para agir, entrega o comando da sua vida a algo que muda o tempo todo. Existe também um medo escondido nessa espera. Medo de começar e descobrir que o caminho é mais difícil do que parecia. Medo de tentar e perceber que não é tão bom quanto imaginava. Medo de agir e perder a narrativa confortável do ainda não fiz porque não era a hora. Enquanto você não começa, tudo permanece em potencial. O potencial não pode falhar, a realidade pode, mas viver apenas no potencial é uma forma silenciosa de se anular. Você carrega ideias, desejos, intenções, mas não lhes dá corpo. E isso cria uma frustração acumulada que não explode, apenas pesa. Cada dia adiado se soma ao anterior. Cada decisão não tomada enfraquece a confiança interna. Porque a mente aprende pelo exemplo. Quando você não age, ela aprende que suas intenções não são confiáveis. A espera pela motivação também distorce a relação com o esforço. Você passa a acreditar que fazer algo sem prazer é sinal de que está no caminho errado. Mas a maioria das coisas importantes da vida começa sem prazer. Começa com resistência, começa com desconforto. O prazer, quando vem, é consequência da consistência, não condição inicial. Confundir isso mantém você preso à superfície da própria vontade. O estoicismo propõe um deslocamento fundamental. Agir por compromisso, não por emoção. Não no sentido de se violentar, mas de se responsabilizar. Você não espera estar inspirado para fazer o que é necessário. Você faz porque decidiu quem quer ser. E essa decisão se renova diariamente, especialmente nos dias em que a vontade não aparece. Isso não significa ignorar limites reais. Significa apenas não transformar preguiça emocional em princípio. Existem dias difíceis. Existem fases de baixa energia, mas existe uma diferença clara entre respeitar limites e usar o cansaço como justificativa constante para não avançar. A disciplina estoica nasce dessa distinção. Ela não exige perfeição, exige presença. Quando você começa a agir mesmo sem vontade, algo muda internamente. A resistência inicial diminui, a clareza aumenta. A identidade se fortalece. Você deixa de se ver como alguém que espera e passa a se ver como alguém que constrói. E essa mudança de identidade é poderosa, porque uma vez que você se reconhece como alguém que age, a motivação deixa de ser um problema central. Observe quantas áreas da sua vida estão em espera, quantas decisões estão sendo adiadas por falta de clima emocional. Quantos passos simples você sabe que poderia dar hoje, mas não dá porque está esperando sentir algo diferente? Não com julgamento, mas com honestidade. Porque a honestidade revela onde você tem terceirizado sua responsabilidade. A libertação começa quando você aceita que não precisa sentir para fazer. Precisa decidir. Precisa começar pequeno, se for o caso. Um passo mínimo, feito hoje, vale mais do que grandes planos adiados indefinidamente. A ação cria trilhos.
A mente se organiza depois. A ilusão da segurança total existe uma busca que parece legítima, prudente e até necessária, mas que esconde uma das armadilhas mais profundas da mente humana, a busca por segurança total. A ideia de que, se você organizar tudo corretamente, escolher bem, planejar com cuidado e evitar riscos, finalmente poderá relaxar. Finalmente poderá se sentir seguro. Essa promessa é sedutora, porque oferece a sensação de que a paz está logo ali, depois do próximo ajuste, da próxima garantia, da próxima estabilidade alcançada. Mas essa paz nunca chega, porque a segurança total não existe. A mente gosta de acreditar que pode se proteger da incerteza, que pode criar um terreno firme onde nada ameaça, nada muda, nada escapa. E assim você passa a estruturar a vida em torno de evitar perdas, evitar erros, evitar instabilidades. Escolhe o que parece mais seguro, não o que faz mais sentido. Mantém situações que já não te nutrem porque oferecem previsibilidade. Evita mudanças porque elas trazem risco. E chama isso de responsabilidade. O problema é que a vida não respeita acordos de segurança. Ela muda independentemente dos seus planos. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, o corpo muda, o mundo muda. E quando você constrói sua paz sobre a ideia de que tudo precisa permanecer estável, qualquer variação vira ameaça. Você vive em estado de contenção, sempre tentando manter o chão firme, mesmo quando ele inevitavelmente se move. Essa busca pela segurança total cria uma rigidez interna perigosa. Você começa a evitar escolhas que poderiam expandir sua vida porque elas envolvem incerteza. Evita conversas difíceis porque podem desestabilizar relações. Evita caminhos novos porque não garantem resultado. E assim, para se sentir seguro, você vai estreitando a própria existência. Menos risco, menos erro, menos vida. Existe também um custo emocional alto nessa tentativa de controle. A ansiedade aumenta, porque a mente sabe, no fundo, que não consegue garantir tudo. O medo se torna constante, porque qualquer ameaça à estabilidade parece grave demais. E a sensação de fragilidade cresce, porque quanto mais você tenta se proteger, menos confia na própria capacidade de lidar com o inesperado. O estoicismo oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ele não promete segurança externa. Ele propõe firmeza interna. Em vez de tentar garantir que nada dê errado, ele convida você a desenvolver a capacidade de responder com dignidade quando algo der errado. Em vez de buscar estabilidade absoluta, ele ensina resiliência. E essa mudança de foco transforma tudo. Quando você entende que a vida é por natureza incerta, algo se reorganiza. Você para de gastar energia tentando impedir o inevitável e começa a investir em fortalecer o que realmente pode ser fortalecido. Sua postura, seus valores, sua capacidade de adaptação. A segurança deixa de ser algo que você exige do mundo e passa a ser algo que você constrói dentro de si. A ilusão da segurança total também se manifesta na necessidade de garantias constantes. Garantias emocionais, financeiras, afetivas. Você quer ter certeza antes de se comprometer. Quer ter certeza antes de mudar. Quer ter certeza antes de confiar. Mas a certeza absoluta raramente vem. E enquanto você espera por ela, a vida fica suspensa. O tempo passa. As oportunidades esfriam e você permanece parado, acreditando que está sendo prudente, quando, na verdade, está apenas evitando o risco de viver. Existe uma coragem silenciosa em aceitar a insegurança como parte da experiência humana. Não uma coragem impulsiva, mas uma coragem lúcida. A coragem de agir mesmo sem garantias. De escolher mesmo sem controle total. De seguir adiante, mesmo sabendo que pode doer. Essa coragem não elimina o medo, mas impede que ele governe suas decisões. Quando você abandona a busca por segurança total, algo curioso acontece. Você se sente menos frágil.
porque percebe que não precisa de um mundo perfeito para estar em paz. Precisa apenas de clareza interna, de valores bem definidos, de disposição para responder ao que vier. A vida continua imprevisível, mas você deixa de ser refém disso. Observe agora onde você tem buscado segurança em excesso, onde mantém situações apenas porque são conhecidas, onde evita mudanças porque parecem arriscadas, onde exige garantias que nunca chegam. Não com crítica, mas com honestidade. Porque perceber isso já começa a dissolver a ilusão. A verdadeira segurança não está em controlar o mundo, mas em confiar que você consegue lidar com ele. E essa confiança não nasce da ausência de risco, mas da experiência acumulada de atravessar o risco e continuar inteiro. Ressentimento silencioso. Existe um peso que muitas pessoas carregam por anos sem perceber exatamente quando ele se instalou. Não é uma dor aberta, nem uma ferida recente. É algo mais denso, mais silencioso, que vai se acumulando aos poucos até alterar a forma como você olha, confia e se entrega à vida. Esse peso é o ressentimento. Ele nasce quando algo esperado não aconteceu, quando você deu mais do que recebeu. Quando foi ferido, ignorado, traído ou desconsiderado e não encontrou espaço para elaborar isso de forma consciente. No início, o ressentimento parece legítimo. Afinal, algo de fato aconteceu. Uma injustiça real, uma quebra de confiança, uma dor que não foi reconhecida. E por isso você acredita que manter essa mágoa ativa é uma forma de proteção. Como se lembrar constantemente fosse uma maneira de evitar que aquilo se repita. Como se carregar o peso fosse sinal de força, de memória, de dignidade. Mas o ressentimento não protege, ele aprisiona. Diferente da raiva que explode e passa, o ressentimento se instala. Ele se infiltra no modo como você interpreta situações neutras, no modo como reage a pequenas frustrações, no modo como se fecha sem perceber. Ele não grita, ele endurece, e quanto mais tempo permanece, mais se confunde com a sua forma de ser. Você começa a achar normal desconfiar, normal se antecipar, normal manter distância emocional, normal esperar o pior das pessoas. O problema é que o ressentimento raramente fica restrito ao evento que o originou. Ele se espalha. Uma ferida não curada vira lente, e tudo o que passa por essa lente é distorcido. Relações novas são contaminadas por dores antigas. Oportunidades são vistas com suspeita. Gestos neutros parecem ameaças, e assim, algo que começou em uma situação específica passa a governar áreas inteiras da sua vida. Existe também uma ilusão perigosa aqui. A ideia de que soltar o ressentimento é perder razão. Como se perdoar fosse negar o que aconteceu. Como se deixar ir fosse absolver o outro. Mas isso é confusão. Soltar não é dizer que foi aceitável. É dizer que não vai mais permitir que aquilo continue decidindo por você. O ressentimento mantém o passado vivo, mas à custa do presente. O estoicismo é claro nesse ponto. Ele vê o ressentimento como uma prisão emocional onde muitas vezes o outro nem está mais presente. A pessoa que te feriu pode já ter seguido em frente, mudado, esquecido. Mas você continua ali, preso àquela cena, àquela palavra, àquela ausência, não por lealdade à verdade, mas por apego à dor. E isso cobra um preço alto. Manter o ressentimento ativo exige energia constante, energia para lembrar, energia para justificar, energia para sustentar a narrativa de vítima ou injustiçado. Essa energia poderia estar sendo usada para construir algo novo, mas é gasta mantendo algo velho vivo. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil parece largar. Porque o ressentimento passa a oferecer identidade. Você se torna aquele que foi ferido, aquele que não foi reconhecido, aquele que deu tudo e não recebeu.
mas viver a partir dessa identidade limita profundamente. Você começa a se proteger demais, a confiar de menos, a se entregar pela metade. E então confirma, sem perceber, a própria crença de que as pessoas decepcionam, de que nada é seguro, de que se abrir não vale a pena. O ressentimento cria o cenário que ele mesmo teme. Liberar-se desse peso não é um gesto simples nem imediato. Ele começa com consciência, com admitir que ainda há algo não resolvido, que ainda existe mágoa, que ainda existe raiva contida. E admitir isso não te torna fraco, te torna honesto. Porque enquanto você negar, o ressentimento continua operando no escuro. Soltar o ressentimento não é esquecer o que aconteceu, é parar de revisitá-lo todos os dias, é fechar a porta não por negação, mas por decisão. É dizer a si mesmo que aquele episódio não terá mais autoridade sobre suas escolhas, seu humor, sua forma de se relacionar. É escolher a paz em vez da razão. E essa escolha exige maturidade. Existe uma diferença profunda entre justiça e apego à dor. A justiça busca equilíbrio. O ressentimento busca permanência. Ele quer manter a ferida aberta para justificar o fechamento do coração. Mas um coração fechado não se protege. Ele se isola. E isolamento prolongado se transforma em endurecimento, não em força. Observe agora, com honestidade, se há alguém a quem você ainda está preso emocionalmente. Não preso por amor, mas por mágoa. Alguém cuja lembrança ainda altera seu estado interno. Alguém que ainda ocupa espaço na sua mente sem pagar aluguel. Não para se culpar, mas para reconhecer. Porque reconhecer é o primeiro passo para se libertar. A libertação não acontece quando o outro pede desculpas. Muitas vezes, isso nunca acontece. Ela acontece quando você decide que não vai mais carregar um peso que só te machuca. Quando entende que proteger sua paz não é traição à sua história, mas respeito a si mesmo. Que você não precisa mais ser definido pela dor que viveu. Quando o ressentimento começa a se dissolver, algo muda profundamente. A leveza retorna. A confiança começa a se reconstruir. Não uma confiança ingênua, mas uma confiança lúcida. A capacidade de se abrir sem se abandonar, de se entregar sem se perder, de viver sem carregar o passado como armadura. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou, mesmo que ainda não saiba nomear exatamente o quê. Não porque ouviu palavras bonitas ou ideias novas, mas porque teve coragem de permanecer presente enquanto padrões antigos eram expostos. Isso não é comum. A maioria prefere distração, ruído, superficialidade. Ficar até aqui significa que você está disposto a olhar para dentro sem anestesia, sem desculpas, sem fuga. E isso, por si só, já é um sinal de força real. Ao longo deste vídeo, você não recebeu fórmulas mágicas nem promessas fáceis. Recebeu espelhos. Espelhos que mostram como muitas das dores que parecem vir de fora, na verdade, são mantidas por estruturas internas que nunca foram questionadas. Prisões silenciosas, normalizadas, herdadas. E perceber isso não é confortável, mas é libertador. Porque aquilo que você consegue enxergar deixa de te dominar da mesma forma. Talvez agora você entenda por que estava cansado sem motivo claro. Porque sentia peso mesmo quando tudo parecia certo. Porque avançava tanto por fora, mas se sentia travado por dentro. Não era falta de capacidade, não era fraqueza, era excesso de carga mental, emocional e simbólica. Coisas que nunca deveriam ter ficado, mas ficaram porque ninguém te ensinou a soltá-las. O estoicismo não te promete uma vida sem dor. Ele te oferece algo mais honesto, uma vida com clareza. Clareza para agir no que depende de você. Clareza para soltar o que nunca esteve sob seu controle. Clareza para viver com dignidade, mesmo em meio à incerteza. E essa clareza não chega de uma vez. Ela se constrói.
decisão após decisão, dia após dia, sempre que você escolhe consciência em vez de automatismo. A partir daqui, a pergunta não é o que você entendeu, mas o que vai sustentar. Quais padrões você vai começar a observar com mais atenção? Quais pesos você vai parar de carregar por hábito? Quais escolhas você vai fazer com mais presença? Não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre não voltar a dormir dentro das mesmas prisões depois de tê-las enxergado. Se este vídeo fez sentido para você, deixe isso marcado. Escreva nos comentários uma frase simples e direta. Hoje eu escolho a clareza. Isso não é para o algoritmo, é para você. Um registro consciente de que algo foi visto e não pode mais ser desvisto. Deixe seu like para fortalecer essa mensagem e ajudar esse conteúdo a chegar a quem também precisa ouvir isso. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Aqui o caminho não é de endurecimento, mas de lucidez. Não é de fuga, mas de presença. Seguimos juntos, passo a passo, aprendendo a viver com menos peso e mais verdade interior.